que Deus tinha dado. Diga, a terra foi Deus que deu. Diga, a terra foi Deus que deu. Então você acha que Deus como Pai daria uma coisa que não presta para alguém, gente? Sejam verdadeiros. Sim ou não? Não, né? Então pronto. Porque tem gente infamando a terra daquilo que Deus deu para eles. Tem gente que infama a sua casa, tem gente que infama seu marido, sua esposa, seus filhos. Tem gente que infama a cidade que nasceu. Tem gente que infama o trabalho que tem. Tem gente com a mente tão doente e depois diz que foi Deus que deu. Né? Deus me deu os filhos, mas esses filhos, misericórdia. Xinga com a linguagem evangélica. Né? Só Jesus, para não dizer outra coisa. Só a graça, para não dizer outra coisa. Horrível, né? É horrível, não é? E tem gente que não gosta nem de si mesmo, vê defeito em tudo. Eu tenho esse narizinho aqui porque foi Deus que me deu, acabou. Né? Eu lembro quando eu tinha cabelão, eu achava lindo. E hoje eu não tenho, também acho lindo. Assim é a vida. E a gente começa a ter uma mente ajustada para aquilo que Deus tem para cada um de nós. O problema é que nós olhamos as coisas com os nossos olhos diante da ótica de avaliação humana, terrena, natural e passageira. E muitas vezes maligna. E quando eles chegam na terra que Deus deu a eles, a terra tinha moradores, mas a terra Deus tinha dado a eles. E os moradores que existiam na terra se constituíram inimigos porque eles teriam que sair da terra, porque Deus deu a terra a eles. E eles só estavam ali na terra porque se Deus não permitisse que eles estivessem na terra, eles com certeza não encontrariam uma terra habitável, porque ela seria uma terra selvagem. Seria dominada por todos os animais selváticos e teria sido dominada por todas as vegetações. Eles teriam um trabalho ou outro, mas Deus disse: eu vou dar a terra, e a terra dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, dos heveus, todos eles vão sair e vocês vão ficar com a terra. Aí dizem: oh, Deus é injusto. Não, Deus tinha uma estratégia de sacerdócio na terra e estava relacionado a esse povo, e toda essa trajetória é uma trajetória de ensino. Diga, trajetória de ensino. E essa trajetória de ensino que Deus estabeleceu precisava que os homens tivessem uma mente em Deus. Diga assim: minha mente, ela tem que estar no trono de Deus. Diga, minha mente tem que estar no trono. O profeta Jeremias disse que quando ele estava angustiado, ele trazia à memória aquilo que dava esperança a ele. E quando nós olhamos o contexto do que nós vivemos hoje e a forma como as pessoas estão se relacionando e os relatos, eles são sempre negativos, pejorativos. As pessoas estão ocupando muito mais tempo falando mal das outras do que falando daquilo que precisa ser falado. Então são várias situações que vão povoando a nossa mente e vão desestruturando, Érica, a nossa fé. Vão minando aquilo que Deus estabeleceu. E aí eu acho brilhante a mente de Caleb, eu acho brilhante a mente de Josué, porque na verdade esses dois homens, eles estavam dentro de um contexto onde a maioria falava mal da terra, mas os olhos dele viam a terra como Deus tinha mostrado. O problema é que nós não vemos as coisas como Deus nos mostra, nós vemos as coisas de acordo com o diagnóstico das pessoas. E concebemos isso como se isso fosse verdade. Tem notícias que nós nem vamos aferir se elas são verdadeiramente legítimas. E nós concebemos e reproduzimos essa notícia. A internet está cheio de notícias falando mal e falando bem, falando de projetos que muitas vezes não existem, porque no papel é fácil escrever qualquer coisa. Eu quero ver executar. Porque para executar você tem que ter uma mente trabalhada em continuidade. Diga, continuidade. E as pessoas estão muito imediatistas, e continuidade para elas é muito doloroso, porque o prazer delas tem que ser hoje. Se o prazer não estiver sendo hoje, ela não cria nenhuma expectativa de construção para algo no futuro, que seja propriamente até pelos seus filhos. Meus filhos, eles que se virem. É a linguagem dessa geração. Mas eu quero deixar para você uma coisa que move o meu coração, e que dentro do que move o meu coração, eu queria que movesse o seu. É um desejo de mudança. Diga, desejo de mudança. Desejo de mudança, irmãos, é um desafio.
Nós estamos aí num contexto político vergonhoso na nação. O Brasil está sendo falado mal para todas as nações da terra, mas eu não aceito isso porque eu sou brasileiro e não faço parte desse contexto. Eu sei que existe uma política corrompida, eu sei que existe um processo de sonegação e de roubo daquilo que nós pagamos como tributo, eu sei que existe um discurso mentiroso como se fosse verdade, e as pessoas falam mentira com a cara mais lavada, para não dizer suja, do mundo. Nós ficamos indignados, mas se não vigiarmos, logo a seguir nós entramos no mesmo contexto. Achamos uma justificativa para aquilo que nós não queremos fazer e achamos uma justificativa para aquilo que queremos fazer, mas é princípio, é legítimo, é para ser feito. Porque se é legítimo e é para ser feito, você não precisa de justificativa, você só precisa dizer que eu fiz. Agora, se é ilegal, você tem que arrumar um argumento que vença o outro que nem te convence. Verdade ou não é, queridos? Sim ou não? Nesse texto, eles eram homens príncipes, eles olham a terra, eles reconhecem que a terra tem um fruto. Dizem que do vale de Ecol eles tiraram um cacho de uva que 2 homens vinham trazendo ele na vara, de tão grande que era, e disse: esse é o fruto da terra. Então eles tinham um testemunho real, visto por eles, de que a terra era boa. E eles chegam no discurso dizendo exatamente isso, que Deus havia dito, e o relato de Moisés era de que a terra era verdadeiramente terra que manava leite e mel, era terra que tinha um fruto abundante. E aí nós negamos a promessa diante das constatações daquilo que Deus não nos mandou constatar. Você constatar que existe uma crise não muda a crise. O que faz com que a crise mude na sua vida é um desejo seu de mudança. Vou repetir. O que faz com que a crise na sua vida não exista é um desejo seu de mudança. Eu costumo falar de coisas simples. Ontem à noite, quando eu acabei de pregar, eu preguei ontem de 6 horas da tarde até meia-noite, sem parar. Aí saí, vim embora para casa, e o apóstolo Felipe assim: não, vamos jantar. E nós fomos jantar. Eu sentei numa mesa farta, meia-noite. Pequei, irmãos. Era uma comida japonesa que ficou só nós no restaurante. Eles fecharam o restaurante porque eu vou tanto nesse restaurante em Niterói que quando eu chego lá, o atendente fala assim: oi, apóstolo, tudo bem com o senhor? Eu já preguei para todos os garçons e o gerente do restaurante. E aí nós ficamos lá dentro, e aquelas coisas gostosas. Eu comi 3 fatias de lagosta, sabe? Aquela coisa assim, simples, né? Paga por Felipe. E aí eu estava ali sentado. Você sabe qual é o meu sentimento quando eu estou num lugar em que eu posso desfrutar de tudo aquilo? É que a minha vida naquele momento consiste naquele momento e naquilo que eu posso aproveitar daquele momento. Mas se eu tiver uma mente adoecida, aquela comida vai me fazer mal. Se eu tiver uma mente voltada para aquilo que não vai me trazer satisfação naquele momento, aquilo ali não vai ter o prazer daquela convivência. Por isso que você tem que ter uma mente transformada, renovada, uma mente que passe a ocupar-se com aquilo que é bom, com aquilo que te dá esperança. Aí sabe qual o sentimento que eu tive? Caramba, eu tenho saúde para comer isso. Eu sempre falo isso aqui, porque você sentar numa mesa farta e não ter saúde para comer deve ser um Getsemane. Não posso, não devo, não quero, não... Né? Aí você chega na mesa e fala assim: se eu quer provar o rolo do chefe, claro que eu quero. Mas tem um outro aqui que vem agora novo com um suco de maracujá. Eu quero. Maracujá não faz mal. Sabe, aquela coisa que é simples, não é simples? Simples ou não é? É ou não é simples? Mas eu quero ver no dia que você não puder comer.
No dia que você não puder comer, você vai lembrar desse dia e vai dizer: ah, como eu era feliz e não sabia. Ah, como eu podia e não faço mais. Só que nós não conseguimos entender isso no tempo bom. Porque na verdade, eles foram sacados por Deus, eles foram arrancados por Deus de uma terra que eles viveram 430 anos como escravos. Tudo que eles fizeram naquela terra não serviu para eles, ficou como herança, ficou como legado para aquela nação que os cativou. E eu quero dizer para você que quando você está vivendo uma vida de cativo, tudo que você produz é para ser dado a escravos, porque a sua descendência é escrava. Nós precisamos ser livres para que toda a liberdade que temos, poder abençoar a geração futura, amém? Amém? Se você tem uma mente cativa, eu quero dizer para você que seus filhos vão ser cativos. Vão ficar adoecidos igual a você, vão ter os valores permeados nos seus sentimentos, naquilo que você exterioriza. E aqui é tão verdade isso, irmãos, que dos 12 espias que foram, 2 chegaram na terra, e toda a descendência deles morreram no deserto. E eles não haviam necessidade nenhuma de estarem 40 anos no deserto, eles ficaram porque a mente deles não se permitiu mudar. Porque eles viam Deus cuidando deles todos os dias. Se tem um lugar que havia uma manifestação diária e o povo via diariamente a Deus, era no deserto. O de manhã era uma coluna de nuvem, uma nuvem protegendo eles do sol, e à noite era uma coluna de fogo. O pão descia do céu todos os dias, e no Shabat descia para os 2 dias. A água era arrancada da rocha. Você imagina você viver num ambiente de escassez daquilo que te dá prazer, escassez daquilo que poderia ser o seu maior deleite, mas ter a presença de Deus. Eu quero dizer para você, deserto com Deus é melhor do que oásis sozinho. Vou repetir, deserto com Deus é melhor do que oásis sozinho, ou mal acompanhado. E às vezes a má companhia não está na pessoa que está do teu lado, não, está na tua mente, que não se permite ser ajustada naquilo que Deus tem para você. Quando Ezequias orou e falou assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso. Eu estava pensando que esse é Deus. É um Deus que nos leva a dimensões daquilo que nós nem imaginamos, porque é muito mais do que pedimos ou pensamos. Diz o apóstolo Paulo. Mas eu quero continuar dizendo para você o seguinte: é que nós temos que nos esforçar, diga, eu tenho que me esforçar, para permitir Deus, através da sua palavra, moldar a minha mente nas coisas novas. Diga, eu preciso mudar minha mente. Aí você vai dizer assim: quando o meu mundo pessoal muda, diga assim, quando o meu mundo pessoal muda. Repita comigo: quando o meu mundo pessoal muda, ainda que as circunstâncias externas não mudem, algo se estabeleceu novo na minha vida. Você pode aplaudir o Senhor? Pastor Leandro está ajudando um caso de um pastor que foi preso recentemente, semana passada, 15 dias. Esse rapaz, eu cuidei dele, depois ele saiu daqui da igreja, foi para outra igreja e ele foi preso. Eu sei da história dele desde o dia que eu comecei a discipulá-lo, e eu instruí para que ele tivesse indo à justiça e tivesse se entregando, porque nós temos o perdão de Deus, nós temos a misericórdia de Deus, mas nós temos que cumprir a justiça humana. E ele foi preso. E fizeram uma reportagem. Eu estou falando isso aqui porque eu pedi a esposa dele para falar, tá? Fizeram uma reportagem muito mentirosa e capciosa para denegrir nossa imagem como igreja, e botaram uma mensagem assim na reportagem: pastor evangélico mata homossexual e é preso. Mas aí eu pedi a ela, e eu vou fazer um edital e vou pagar para todos os jornais em nome do Conselho de Pastores, que eu sou presidente. A verdadeira notícia é: rapaz que era homossexual, numa relação homossexual, mata o seu parceiro, junto com outro parceiro, esconde o cadáver, e depois de 20 anos ele é pego
pela justiça brasileira e é levado aos anais da justiça. Porém, contudo, todavia, esse rapaz se converte no ano de 1999, se torna um homem de Deus, é ungido pastor, deixa o homossexualismo, casa, é ungido pastor e hoje ele cuida de moradores que estão na rua. Pode aplaudir o Senhor. Olha a diferença da notícia. Eu perguntei para ela assim: posso escrever isso? Ela: pode, apóstolo. Pode escrever o que o senhor quer. Porque na verdade ele era homossexual. Porque ele tinha relação e o namorado dele era da Globo. E o namorado do rapaz que estava com ele, se eu posso dizer isso, era um parceiro desse artista da Globo. E numa situação lá no Leblon, no Rio de Janeiro, eles matam esse rapaz. O parceiro mata o parceiro e ele ajuda a ocultar o cadáver. E ele ficou foragido esse tempo todo. Mas ele... Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque agora ele está livre. Você sabe onde ele está? Em Bangu 1. Mas ele está livre, terra. Porque o corpo dele está preso, mas a mente dele está livre. Ele não tem acusação mais contra ele. E a dívida que ele tinha com a justiça brasileira vai ser paga. Amém? Olha que coisa linda. E a mulher disse: agora ele está livre. Ele carregou esse peso esses anos todos à toa. Porque se ele tivesse se entregado, ou tivesse se entregue, ele estaria livre disso já há muito mais tempo. E talvez o processo dele não correria revelia e teria o resultado que teve hoje. Mas você percebe o que eu estou te entendendo? Eu estou fazendo você entender que há necessidade de você fazer um esforço para que você queira mudar. Diga: eu preciso mudar. Diga: eu preciso mudar. Aí você vai repetir comigo assim: quando o meu mundo pessoal muda, tudo ao meu redor pode até continuar do mesmo jeito, mas para mim mudou. Se não mudar, eu vou continuar mudando. Se você não conseguir que o seu universo pessoal mude, as circunstâncias de fora podem mudar, mas não vai mudar nada dentro. Aí eu quero que você vá lá para Josué capítulo 14, por favor. Vocês vão amar esse texto. Vocês guardaram lá, né? Que havia uma promessa. Deus deu a promessa. 12 dos homens que foram, 10 voltaram infamando a terra. 2 guardaram a promessa. Os 2 que guardaram a promessa ficaram 40 anos no deserto ouvindo reclamador. Você conhece alguém que reclama muito da vida? Conhece? Você não precisa deixar de conviver com ela não, com essa pessoa não. Mas não deixa ela te influenciar não. Se te influencia, sai de perto. Sai de perto, porque isso não é bom. Você vai acabar vendo o mundo na ótica dessa pessoa. Quem já ouviu esse ditado assim: depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu esse ditado? Eu vivia dizendo isso. Depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom. Porque as pessoas falam isso com uma naturalidade tão grande. E você olha, elas trocaram de carro, elas casaram, viajaram, a família está crescendo, os filhos se formaram, mas o discurso é o discurso do repetido, é de uma geografia contaminada, de uma linguagem distorcida e de uma linguagem totalmente deteriorada. Mas olha que coisa linda, gente, olha que coisa linda esse texto. Josué capítulo 14. Versículo 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué. Diga: Josué era um daqueles 12. Diga: era um daqueles 12. Diga: Josué era um daqueles 12. Em Gilgal. E Caleb. Diga: Caleb também era um daqueles 12. Diga: era um daqueles 12. Diga: era um daqueles 12. Ele era filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti? Quem sabe o que Deus disse? Quem sabe o que Deus disse através de Moisés? Vocês vão para a terra que eu vou dar para vocês, e
vocês vão possuir essa terra, e vocês vão prosperar nessa terra, e vocês vão comer do fruto dessa terra, vocês vão viver dessa terra, e a sua descendência vai tomar essa terra. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Aí ele vai, encontra com Josué e Caleb, os dois, e conversa e diz: Josué estava um povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Uau! Mas então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, e assim como me prometeu 45 anos, diga 45 anos, diga 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra para Moisés. Ui! Tem gente que quer a coisa ontem. Andando Israel no deserto, e já agora sou homem de 85 anos. Eu fico me imaginando daqui a 40 anos, irmãos. Vou estar com 94 com esse fogo aqui. Se Deus me permitir, eu vou possuir tudo que Deus tem me prometido. Eu creio nisso. Olha o discurso desse cara. Eu estou forte ainda hoje. 85, poxa, Deus demorou, hein? Brincadeira não, hein? Esqueceu de mim, meu Deus. Ele não. Olha a mente renovada, olha uma mente ativada na promessa. Aí ele diz assim: estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Ainda agora para o combate, tanto para sair e para entrar e para voltar, é ela. Agora pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Quantos anos faziam, gente? Quantos anos faziam? 40 anos que ele falou naquele dia. Ouviste que estavam os anaquins, os grandes e fortes da cidade, mas o Senhor porventura será comigo para os despossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Eu tive em Hebrom, terra que Deus deu a Caleb. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quiseneu, e herança até o dia de hoje, visto que perseveraram a seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entregue entre os anequins, e a terra repousou da guerra. Deus deu a terra a ele, ainda fez questão de dizer: essa terra era de um dos homens grandes dos anequins. Mas não foi Caleb que venceu o gigante, foi Deus que fez com que ele derrotasse o gigante. Essa é a diferença, irmãos. E eu quero deixar para vocês nessa noite uma coisa que eu aprendi, e eu tenho me ocupado com ela. Sabe o que é? É preservar minha terra interior. Tem gente brigando por terras externas e perdendo suas guerras interiores. Tem gente lutando por conquistas que não vão valer nada daqui a pouco tempo e perdendo a si mesmo. Tem gente que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Quem tem falado isso constantemente é Augusto Cury. Ricos miseráveis, pessoas que estão conquistando muita coisa, mas no fundo elas estão perdidas nelas mesmas. Um conhecimento exagerado, inchado, que não faz dele ação em relação ao próximo. E o que eu acho lindo nesse texto é que esse homem, ele viveu esse tempo todo com esse povo. Ele não se afastou do povo, porque era o povo dele. Mas ele não se deixou contaminar. Porque é isso que você precisa entender, e eu preciso entender nessa noite, é que você não pode impedir o discurso das pessoas, e nem a forma como as pessoas veem as coisas, mas você precisa saber se isso pode pesar na sua decisão. Porque quando nós perdemos a referência de quem nos mentoria, e quando nós nos distanciamos de quem quer o nosso bem, e de quem quer, através da palavra, nos fazer crescer na alma, a ter uma mente renovada,
a ter uma mente aberta para receber o novo de Deus. Não é o novo que o mundo está dando, não, é o novo de Deus. Não importa o que as pessoas estejam pensando, irmãos, porque nós estamos na rota e estamos andando no curso da maioria, mas a maioria aqui fez com que morresse no deserto a maioria. A minoria aqui fez a diferença. Eu gosto disso, eu gosto de minoria. Não de minoria que quer usar da sua voz para trazer agressividade dentro de uma postura, de uma conquista que não se faz dessa forma, mas daqueles que são minorias em Deus. Eu quero dizer para você que eu com Deus sou maioria. Mas as pessoas vão olhar e vão dizer: mas o senhor sozinho? Não estou sozinho. Eu tenho minha família e tenho Deus comigo. E a minha família e Deus comigo, nós somos maioria. Aos olhos dos homens somos minoria. E aí o texto diz claramente que Josué e Caleb eram a minoria no deserto, mas eles estavam com Deus e eles acreditavam na promessa de Deus. E é isso que eu quero te levar a pensar nessa noite. O que a sua mente tem se ocupado? Você tem se ocupado com aquilo que é bom? Você tem se ocupado com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é amável, com aquilo que tem boa fama? Ou você tem se contaminado com as notícias que realmente nos entristecem? E aí eu queria que você fechasse os seus olhos e olhasse para você nessa hora. Faz um favor, olhe para você. Você identifica alguma coisa que precisa mudar? Se você está identificando alguma coisa que você precisa mudar e você não tem força sozinho, procura alguém que te ajude a mudar. Mas se você identifica alguma coisa que você tem que mudar e você acha que é muito difícil mudar de uma forma completa, comece nas mudanças possíveis. Comece nas mudanças tangíveis. Comece nas mudanças que não exijam de você a necessidade de influência de outros, mas que seja algo tão simples em você, tão poderoso, que em pouco tempo você vai começar a ver sua geografia mudada. Eu queria que você fosse ficando de pé. E eu quero ler para você o que Josué disse. Caleb disse. Caleb disse assim: olha só o que Caleb disse: os meus irmãos que foram comigo, eles desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Lindo isso, né? As pessoas que estavam com ele se incumbiram em trazer desesperança para o povo. E todos aqueles que se incumbiram de trazer desesperança para o povo foram motivadores da morte do povo no deserto. Porém ele decidiu perseverar em Deus. E isso é um dos maiores desafios da igreja. É não deixar que as influências externas nos façam querer desistir de perseverar em Deus. Porque simples. Aqueles que fizeram o povo perder a esperança em Deus era a maioria. E nós somos tendentes a achar que a maioria é que tem razão. Porque afinal de contas está todo mundo indo para lá, por que eu vou ter que ir para cá? Não será que para cá que é o melhor lugar para vir? Josué e Caleb começaram a andar no caminho contrário.
e foram se distanciando daqueles que foram morrendo no deserto, e foram se aproximando para aquilo que Deus tinha dado para eles, porque a esperança deles estava em Deus, não estava nos homens e nem naquilo que os olhos deles estavam vendo. E nós pecamos por isso, porque nós achamos que a maioria está com a razão, mas nós não sabemos o preço que essa maioria tem sido manipulada e o preço que essa maioria vai pagar com seus resultados. E aí ele diz uma coisa linda, Mateus. Ele diz assim: eu estou com 85 anos, mas está viva na minha memória. Mas vivo na minha memória a promessa. E se Deus me preservou em vida aos 85 anos para tomar posse da promessa, é porque Ele vai renovar minhas forças para que eu possa possuir. E eu tenho força como do dia que Deus me disse. Sabe por que ele tinha força? Desde o dia que Deus disse para ele? Porque ele não tirou da mente o que Deus disse. Lindo, né? Deus disse. Deus disse, está dito, meu irmão. Deus disse que nós vamos ganhar essa cidade. Tem hora que eu penso que a maioria está certa, se eu não tiver essa esperança do que Ele disse. Eu tenho esperança no que Ele disse, porque minha esperança não está naquilo que meus olhos veem, está naquilo que eu creio que Deus pode fazer. Mas o que me faz continuar nessa rota é não me deixar contaminar com aquilo que me influencia a não acreditar no que Deus disse. E toda vez que eu me vejo envolvido em situações que eu fraquejo nisso, eu permito a minha alma mudar e voltar para a rota. Tem gente assim: perdido por um, perdido por dois. Quem já viu isso? Perdido por um, perdido por 10. Mentira. A mulher tinha 10 dracmas. Quando ela perdeu uma, ela disse: epa, peraí, são 10 que eu tenho, cadê a outra? Peraí, vou varrer a casa. Varreu, diligentemente procurou e achou. E tem gente: não, tem 10, não tem problema perder uma, não. Tem 10, não tem problema perder duas, não, meu filho. Nada disso. Eu quero dizer para você que o nosso maior desafio não é a conquista, é manter a conquista. Então diga para você mesmo assim: hoje eu saio daqui crendo na promessa de Deus. Eu não vou difamar a terra que sou eu, a terra que é minha família, a terra que é o meu trabalho, a terra que é a minha cidade, a terra que é o meu estado, a terra que é a minha nação, a terra que é a proposta de Deus para mim. Pode aplaudir o Senhor?